Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando a calcular potência, a área de transformador, calcular para fazer um bobinamento correto, certo? Vamos lá, se gostou, já deixa seu joinha, inscreve no canal aí, dá uma força para nós aí. Valeu galera, vamos lá. A área desse transformador, você mede essa abertura aqui e essa aqui, certo? O centro, que deu 3,3 vezes, que é a área do transformador, né? 5,4, que a área deu 17,82, certo? Para a gente descobrir os watts desse transformador, o coeficiente ele vai ser, a gente pega aqui os watts, 17,82 vezes elevado ao quadrado, que é vezes ele mesmo, 17 vezes 82, que deu bruto 317 watts. Só que esse transformador, como ele é chapa E e I, o que acontece? A corrente, a indução, ela dá um salto nessa abertura. A gente costuma falar abertura de gap. O que acontece? Ela circula em volta, bonitinho. Chega aqui, ela dá um salto. Tuf. Aí nesse salto você perde um pouco. Então a gente calcula sempre 20% de perdas, que deu real a potência desse transformador 253 watts real. Essa é a potência real desse transformador com esse núcleo. Essa forma vale para qualquer transformador. O que vai definir mais watts e menos watts é o tamanho da área do transformador, certo? Quanto maior a área do transformador, maior vai ser a potência dele em watts, entendeu? E as perdas vai ser sempre as mesmas, mas ele cada vez vai ter mais watts sendo maior, certo? Agora vamos descobrir a bitola do fio AWG. Como que a gente descobre a bitola? A gente pega a potência em watts, só que eu pego o bruto, tá? Não pega a potência real. Eu sempre calculo pelo bruto, certo? Aí a gente pega 317 watts dividido por 127. 127 é a tensão. Se na sua região, aqui eu tenho os dois, né? Aqui na minha região é 110 ou 220, que a gente costuma falar. Mas na verdade é 127 ou 220. Então você vai dividir por 127. 317 por 127. Que deu 2,4 amperes. Aí o que acontece? Eu puxei na tabela AWG, você consegue pela internet. AWG 18 foi o fio AWG. Então, para enrolar 110, eu preciso de um fio que esse transformador vai consumir 2,4 amperes por amperes, né, que ele vai consumir da rede. Então deu AWG 18. Em 220, você faz 317 dividido por 220. Quanto maior a tensão, menor a amperagem, certo? Então 220 deu 1,4 amperes, certo? Então deu o fio 20. O fio 20, beleza. A gente já sabe qual fio enrolar no primário, certo? Que é o 18 ou 20. Fazendo essas contas aqui, 127, 2,4 amperes vai consumir o fio 18. Em 220, 1,4, fio 20, certo? Vamos lá. O secundário, para a gente saber que fio usar. Você pega 317 dividido por 12, que deu 26,4 amperes. Então esse transformador nosso, com essa área aqui, ele vai entregar para nós 26,4 amperes, certo? Aí eu fui na tabela AWG, vai ser o fio AWG 7, que ele suporta 30 amperes, que é o mais aproximado. Você sempre enrola para mais, tá galera? Nunca para menos, sempre para mais. Então é isso aí. Então a gente já descobriu qual os fios vai ser enrolado. Agora a gente vamos saber quantas voltas vai ter que dar o transformador ficar bom, certo? Volta por volt. Aqui eu costumo fazer o seguinte, ó. A constante é o tempo de ele ficar ligado na rede, certo? Aqui eu estou usando a constante de 37, porque eu estou fazendo um carregador de bateria. Se você quer fazer um transformador para som, que vai ficar tipo muito tempo ligado, tipo 24 horas ligado, alguma coisa, você tem que usar a variável maior. O certo é usar a variável 48
17.8, certo? Como é um carregadorzinho, a gente quer um pouquinho mais de potência e ele também não vai ficar ligado, tipo assim, 24 horas ligado. Aí você pode enrolar com essa variável de 37, certo? Então o que a gente vai fazer para descobrir a volta por volt? A gente vai pegar 37, que é a variável que a gente quer, dividido pela área do transformador, que é 17.82, que deu o total de 2,7 voltas por volt, certo? Então a gente tem que fazer a multiplicar agora. Ó, para 127 a gente pega 2,7 vezes 127, certo? Que deu o total de 262 voltas para 127, e para 220 deu 455 voltas. Se na sua região for só 220, nesse transformador você tem que fazer isso aí, 455 voltas. Você vai ter que enrolar o transformador, certo? Como eu vou enrolar ele para 110, eu vou dar 262 voltas, beleza? Tanto faz, eu poderia ter enrolado para 110, 220, não tem problema, entendeu? Mas eu não vou enrolar para 220 não, eu uso mais no 110 mesmo. É isso aí. Agora, galera, para 12 volts, que é a tensão de saída que eu quero, certo? Para 12 volts eu vou dar 25 voltas, entendeu? E é a mesma situação, a gente pega o 2,7 vezes 12, que é o que a gente quer. Então, deu 24 e umas querela, eu arredondei para 25, beleza? Esse transformador, eu vou fazer ele com tape. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, certo? Tape é o seguinte, eu quero que seja uma tensão de 12, aí eu pego a chavinha de ventilador, que ela tem 3 posições, certo? Ela é desligado, velocidade 1, 2 e 3. Eu uso essa chavinha para mim fazer meus tape. Aí eu consigo usar 3 tensão. A primeira tensão é 12 volts, a segunda tensão, que seria a segunda velocidade do ventilador, eu consigo 13 volts. Aí no caso a gente vai fazer o seguinte: o cálculo para fazer os tapes, que eu quero 12 volts, 13, 14 volts, certo? O que a gente vamos fazer? Deixa eu ver se eu acender o LED aqui vai ficar melhor. Melhorou. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Você pega a quantidade, como eu vou enrolar só para 110, você vai pegar 262 voltas, que é o que deu o cálculo para 127 volts, certo? A gente costuma falar 110. A gente divide por 12, que a gente vai saber a quantidade de volta que dá no primário para dar 12 volts. Que no meu caso deu 22 voltas. Aí o que a gente vamos fazer nisso aí? A gente vai pegar, por exemplo, aqui está o carretel, vamos simular. Aqui é o fio de início. Isso aqui é um grotesco só para vocês poderem entender melhor, certo, galera? Então a gente vamos enrolar. Quando der 22 voltas, você vai puxar um tape, certo? Aí você continua enrolando, você não corta, você continua, dá mais 22 voltas, puxa mais um tape. Aí nesse caso, a gente vai, mete o pau, começa, volta, dá mais umas voltas e finaliza até dar os 262 voltas. Então o que acontece? Esse aqui tipo é o 0 volts, certo? Então se eu ligar esse e esse aqui, ele vai dar 12 volts. Se eu ligar desse para esse, vai dar 13 volts. E se eu ligar desse para esse, 14 volts. Certo, galera? Eu peço desculpa para vocês aí, que esse é meu jeito de explicar, galera. Mas eu acho que dá para entender, beleza? Mas é mais ou menos isso, ó. Se eu ligar desse para esse, vai dar 12, que é o cálculo final daqui, né? Só que assim, cada vez que eu ligo aqui um tape, eu tô dando uma saturada nessa aqui, ó. Entendeu? Então, digamos assim, aqui é a variável 37. Aí, digamos assim, como eu tirei algumas voltas para subir a tensão do secundário, eu tô dando uma saturada. Mesma coisa se tivesse enrolado o transformador para a variável de 35. Vamos dar um exemplo. Aqui é a variável de 37, falando grotesco, tá? Aqui vai se tornar uma variável de 35. Aqui é uma variável de 33. Entendeu? Então, se eu ligar desse para esse, eu posso deixar ligado tipo 2 dias. Se eu ligar desse para esse,
E nisso o transformador vai ficando mais forte, que é uma carga mais rápida, entendeu? Vale ressaltar isso também. Então daqui a aqui eu posso deixar uns 2 dias ligado. O que eu falo, carregador de bateria tem que ter uma ótima ventilação. Eu coloco sempre cooler. Esse negócio de meu não precisa de cooler, não, coloca cooler, porque eles aquecem, os diodos aquecem, tudo aquece, o transformador aquece também, certo? É normal aquecer, ele não pode ferver, né? Mas aquecer é normal, não tem o que fazer. Então, cada vez que você vai diminuindo aqui, ó, aqui já se tornou uma variável de 35. Estou dando só um exemplo, não foi o cálculo que eu fiz. E aqui deu 33. Então, resumindo, ele vai ficar muito mais forte em 14 volts, certo? Porém, a amperagem sobe também, vai se tornando uma carguinha um pouco mais rápida, vamos falar assim. Só que ele vai aquecer mais também, certo, galera? Tem que se ligar muito nisso aí. Mas ó, não estou assustando vocês, eu estou falando o que acontece. Eu já enrolei transformador com variável de 30, galera, de 30. Uma variável de 30, que é quase a variável de uma máquina de solda. A máquina de solda o pessoal enrola com a variável de 25, por aí. Até variável de 20 eu já vi em máquina de solda, certo? Eu já fiz com variável de 30. E, olha, ele esquenta, ele dá uma gemidinha, fica aquele chiadinho. Mas, galera, carrega normal. Coloca uma ótima ventilação, funciona muito bem, galera. Beleza? Galera, mais uma vez, deixa seu joinha aí, inscreve no canal, dá uma força pra nós aí, galera. Valeu, até a próxima.